Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Love, Death and Robots, que estreou nesta sexta-feira, dia 14, na Netflix. E olha, eu já gostava muito dessa série animada, né, da Netflix. Eu assisti a primeira quando lançou e fiquei muito feliz com essa segunda temporada agora. E por isso, nesse vídeo, eu vou falar de cada um desses episódios e também falar quais que foram os meus favoritos aí, do melhor pro que eu menos gostei e por que disso. E eu convido vocês, inclusive, a deixar os seus episódios favoritos aí nos comentários. Mas eu quero avisar antes vocês que nesse sábado, dia 15, vai sair uma entrevista aqui no canal com o Tim Miller, que é o criador da série, e também com a Jennifer Yu Nelson, que é a supervisora de direção e também dirigiu um dos episódios. Então, pra não perder nada, nenhum conteúdo aqui no canal e essa entrevista maravilhosa, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, e também entrevistas legais como essa. Love, Death and Robots é uma série animada antológica. Geralmente, quando a gente fala de antologia, a gente fala de séries e que cada temporada a história ela é fechada, mas muda. Tem uma segunda temporada, mas é sobre outra história. Mas aqui em Love, Death and Robots, a gente vê que cada episódio é uma história diferente. Então, não são episódios complementares da temporada, mas sim, geralmente, de uma temática. E aqui nessa segunda temporada, a gente vê que a temática muito forte é sobre a sobrevivência humana. Independente da tecnologia ou de ser uma história contextualizada no futuro, a gente sempre vê os humanos nos episódios tentando sobreviver de alguma forma. Como uma pessoa que acompanhou a primeira temporada e agora assistiu essa segunda, eu tenho que dizer que eu senti que essa segunda, ela teve um refinamento maior nos episódios. Não que a primeira teve descuido, não é isso, mas eu realmente senti que teve um aprofundamento, inclusive nas histórias, e digo que eu gosto mais ainda que a temporada tenha menos episódios. Na primeira a gente teve 18 e na segunda a gente teve 8 episódios. Na conversa que eu tive com o Tim Miller, eu até cheguei a questionar ele se foi uma questão para justamente eles já confirmarem a terceira temporada, que já tá confirmada, ou se foi realmente um cuidado que eles queriam ter, e foi meio que uma junção dos dois realmente. Mas aí vocês veem a resposta completinha lá no vídeo que sai amanhã, aquela que já faz o jabá o tempo todo do próprio canal. Mas obviamente algo que impressiona desde a primeira temporada é que, além da antologia e de ser em animação, é que cada episódio tem uma animação diferente. Então a gente tem diversos tipos de animação, seja uma que é gravada em estúdio mesmo com o ator, depois ele é digitalizado e animado em cima dos movimentos do ator, ou até mesmo outra que também é feita em estúdio, mas em stop motion e com massinha, e aquelas clássicas, né, feitas diretas do computador. Mas a gente também vê que tem uma diferenciação não só no tipo de animação, mas também no traço de algumas animações. A gente tem muitas que acabam se assemelhando com o que a gente já conhece mais, como por exemplo, animações da Pixar e tudo mais, mas também tem algumas animações que se assemelham como se fosse tipo um quadrinho, então a gente vê que tem um sombreado um pouquinho maior. Então eu gosto muito disso, porque a gente tem um contato mais diversificado com o universo das animações, além de excelentes histórias. Os episódios, eles são bem variáveis, né? A gente tem episódios nessa segunda temporada que tem 7 minutos e o episódio mais longo, se eu não me engano, são 18 minutos. Então essa temporada, além dela ter menos episódios, ela também, eu senti que foi um pouquinho menor. Se eu não me engano, na primeira temporada tinha inclusive episódios que tinham 24 minutos e tudo mais, mas não é algo que me incomoda. Pra mim é você ter essa história fechada, bem contada, e é algo que acontece muito bem aqui nessa segunda temporada. Mas agora vamos falar um pouquinho de cada episódio. A partir daqui vão ter mais spoilers, até porque eu quero discutir um pouquinho sobre a mensagem, né, a história dos episódios. Então, se você ainda não assistiu, fica avisado. Esse primeiro episódio me divertiu muito. Eu acho que ele é um bom episódio de abertura de temporada, porque a gente tem uma similaridade com a nossa realidade um pouquinho mais avançada, em que a gente é situado nesse lugar desértico, em que as pessoas, elas não precisam fazer mais nada, porque afinal os robôs já fazem tudo. A gente tem um exemplo no episódio, principalmente sobre o aspirador robô, e olha, gente, nem me fala, porque eu recentemente comprei um, já tô com medo dele, mentira. Mas é muito interessante porque o episódio logo de início traz essa relação da máquina com o homem, né, de como a máquina faz tudo, então o homem não precisa fazer mais nada, mas no final
final a gente vê que na realidade o homem ele tá totalmente preso à tecnologia, então ele acaba sendo refém da própria tecnologia. Tanto que a gente tem aquela cena, né, do robozinho competindo com a dona da casa onde que ia deixar o quadro e tem que ser do jeito dele, senão ele fica agressivo. Então você de fato se torna refém e a gente vê que se torna mais refém ainda, principalmente quando a agressividade dele vai aumentando e aí a pessoa fica trancada na própria casa porque a própria casa já é toda smart. É algo a se pensar, é bastante interessante pensar aí no futuro com esse episódio. Foi um episódio que eu gostei muito. Já esse segundo episódio foi um episódio que eu gostei bastante da animação e gostei deles trazerem um contexto em que a tecnologia tá nos humanos e não em algo necessariamente. Então a gente vê que existem humanos modificados e o diferentão ali é o único cara que não foi modificado, mas ele é um episódio mais fechado. Eu particularmente gosto muito desses episódios que trazem um questionamento ou que pelo menos tem uma história fechada e te faça refletir bastante, e nesse eu senti que não foi tanto isso. Eu gostei da história, eu gostei muito da animação, é uma animação bem diferente, gostei das sombras, gostei dos cenários e tudo relacionado ao episódio, mas a história em si foi realmente assim, uma história legal de acompanhar, mas que não me levou adiante a minha experiência. Já esse terceiro episódio foi um que eu particularmente gostei muito. Ele tem uma junção de algumas coisas que a gente já viu, tanto que você pode ver que o cenário, ele é meio situado no Altered Carbon, né? Não sei se foi algo proposital, eu acredito que não, mas não só pela temática cyberpunk, né, no sentido de ser um local de superpopulação e os pobres vivem embaixo e os ricos vivem em cima, acima das nuvens e tem as festas luxuosas e tudo mais, mas me remeteu bastante ao Altered Carbon para quem assistiu. Mas apesar que as nuvens aqui, ela tem um significado, uma simbologia um pouquinho maior, já vou falar disso aqui, mas eu gosto muito dessa discussão, porque a gente vê até onde vai a ambição humana, né, de você se tornar eterno e o que você precisa fazer para rejuvenescer, a ponto de você matar a criança, sabe? Então é muito complexo esse episódio. Por mim, eu faria um vídeo só falando dele, mas eu gosto muito principalmente da decisão do personagem, quando ele acaba encontrando uma mulher que tem uma criança e ela questiona, né, sobre tá cansada de viver eternamente, que com a criança ela acaba vendo primeiras vezes que ela já não via há muito tempo. E o nosso protagonista, ele muda a perspectiva dele, e quando ele muda a ponto dele matar a própria parceira porque não quer que mate aquela criança, é justamente quando não tem mais a divisão das nuvens. Gente, esse episódio, ele tem tantas simbologias, ele é tão aprofundado dentro desses 18 minutos, é realmente assim maravilhoso. Eu gostei muito, muito, não só da animação, mas da história, do contexto, da discussão. Um episódio extremamente maravilhoso. E já no episódio 4 a gente acompanha o Snow, que tem uma genética regenerativa, e isso faz com que ele tenha imortalidade. Então ele tem mais de 200 anos e é muito interessante porque aqui a gente tem também esse contexto de sobrevivência humana, mas tem tanto essa discussão da imortalidade e a busca pela imortalidade, tanto que a gente tem dois grupos que estão atrás dele. Um é para fazer o estudo e conseguir reproduzir isso, e o outro é realmente por um objetivo mais pessoal, que é o chefão da máfia, vamos colocar assim. Mas ao mesmo tempo, o episódio também ele traz uma questão bonita, né? Porque ele traz um romance de duas pessoas que acabam se encontrando, porque a mulher ela era toda modificada. Então ele é um episódio que traz uma discussão interessante e também traz uma reflexão muito importante sobre tanto quanto a humanidade e a imortalidade, sobre essa possibilidade. É um episódio muito dinâmico, eu gosto muito da ação dele e a animação também extremamente bem feita, lembra muito a animação de jogo da última geração. O episódio 5 a gente acompanha um cara que fica curioso porque o trem parou e ele acaba descobrindo que ali tem tipo um portal, que existem criaturas que vieram de algum lugar, mas também que essas criaturas transformaram outros humanos curiosos. Então ele acaba sendo um episódio de sobrevivência e sobre a curiosidade humana. Ele pra mim também foi um episódio que não me trouxe tanta reflexão, apesar de ter uma história gostosa de acompanhar e curiosa também, né? Você fica curioso e talvez essa seja a maior beleza do episódio, porque a gente acompanha um personagem que quase se dá mal pela curiosidade e a gente realmente quer descobrir isso junto com o episódio. O sexto episódio também, um dos meus favoritos, é o episódio de Natal das Crianças. Se eu não me engano, ele é feito de massinha, mas eu tenho certeza que ele é feito de stop motion. A gente consegue ver a movimentação em alguns momentos que é um pouquinho diferente
diferente, mas, gente, é impressionante, porque ele é um episódio relativamente simples, mas ele deixa aquele questionamento sobre o bom menino e o mau menino e o que teria acontecido com eles se eles tivessem sido crianças ruins. Foi uma forma muito pesada de representar o Papai Noel, mas também uma forma diferente de representar toda essa parte tradicional do Natal, né? Sobre as crianças ganharem presente. Foi um episódio que eu me diverti muito, gostei muito da animação, gostei muito da reflexão, porque apesar dele não ter uma super discussão, ele te impacta pela pergunta, porque você fica assim... Realmente, nossa, o que ia acontecer com aquelas crianças? E aí você vai longe, você vai imaginando, pelo menos foi assim que esse episódio se comunicou comigo. Já o 7º episódio também é um episódio que tem uma animação bem próxima aos gráficos de videogame da nova geração, principalmente porque a gente realmente tem uma animação que utiliza atores. E aí a gente tem o Michael B. Jordan simplesmente nesse episódio, que tá magnífico, e ele luta pela vida dele, porque depois de um acidente, ele acaba caindo nesse planeta e ele precisa sobreviver, principalmente contra a máquina ali que ele luta até ele ser resgatado. Mas o mais impressionante dessa história também é como o episódio te conta isso narrativamente. Ele não é um episódio linear, ele é um episódio que te leva para a situação atual e vai te contextualizando o que aconteceu até aquele momento que a gente chega em que ele precisa lutar contra essa máquina e também pedir ajuda para não morrer ou ser esquecido ali naquele planeta. Então, ele é um episódio que realmente me impressionou, tanto graficamente quanto da história, e foi um episódio que eu gostei bastante. E o último episódio, como um episódio de fim de temporada, é lógico que ele tinha que ser um episódio existencialista. Não foi um que me pegou tanto particularmente, mas ele tem um texto muito bonito e bastante aprofundado sobre a existência humana e sobre a importância daquele corpo. Ele faz essa analogia sobre o corpo humano a partir daquele gigante e como as pessoas tratam aquele gigante e como ele acaba se tornando meio que uma atração, e também a gente vai percebendo conforme as pessoas vão ficando curiosas ou pessoas vão estudando, ele vai perdendo partes da essência dele, né? Então é aquilo que eu falei, né? Ele é um episódio que tem um texto mais aprofundado, que é mais reflexivo, mas como eu falei, eu gosto dos episódios que trazem grandes perguntas aí, como o do Natal. Dito isso, a ordem do meu top 8 dos episódios, eu vou falar do último pro primeiro que eu mais gostei. Em 8º lugar, o 8º episódio, depois vem o 2º episódio, o 5º episódio, o 7º episódio, o 1º episódio, o 4º episódio, o 6º episódio e o 3º episódio. Gente, esse 3º episódio foi o que eu falei na review. Acho que se você não soubesse qual que é o meu top, se eu não falasse, você provavelmente iria adivinhar que o meu favorito da temporada realmente foi o 3º episódio, que é o Esquadrão do Extermínio, e ver o quanto as pessoas estão dispostas pela imortalidade, pela juventude. Então, assim, é um episódio que realmente ele é muito aprofundado em diversos aspectos, tanto da história quanto da discussão. A animação é muito linda, sério, foi um episódio que eu saí apaixonada nessa 3ª temporada. Mas eu quero saber de vocês, qual que é o top de vocês? Qual foi seu episódio favorito? Qual foi o que você menos gostou e por quê? Lembrando que a 3ª temporada já tá confirmada pela Netflix e eu já tô super curiosa dos próximos episódios. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!